paz do Senhor, jovem, paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Sou o presbítero José Weider e hoje nós vamos dar início a uma série. Nós vamos estar estudando a lição da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens, tá? Então nós vamos estar estudando esta revista aqui, tá? Então o nosso tema desse trimestre é um tema apologético, é sobre a prova da vossa fé, tá? Então tá aqui, ó, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Então é uma lição que tem a defesa da nossa fé, tá? Temas muito importantes, nós teremos 14 lições neste último trimestre de 2023, tá? Essa aula está sendo ministrada porque eu vi a necessidade de muitas igrejas, muitas congregações que têm jovens dentro do seu corpo de membros, tem jovens congregados, mas não tem um estudo específico para jovens, não contam hoje com uma classe de escola dominical voltada para o público jovem. Então, os jovens estão estudando a mesma lição que os adultos, né? A lição dos adultos deste trimestre é praticamente um curso de missiologia, é muito bom. Nós estamos estudando sobre até os confins da Terra, tá? Essa aqui é a lição, então, de adultos. Também estarei comentando em outro vídeo. Então, seja muito bem-vindo à classe de jovens. Eu sou professor da classe de jovens, ministro aula na escola dominical já há mais de 10 anos, praticamente há 15 anos ministro aula na escola dominical. Eu sou professor da sala de jovens na congregação sede, Ministério Boas Novas, aqui na cidade de Guarapari. Meu pastor, presidente, o pastor José Luiz de Souza, eu sirvo nessa congregação como presbítero e também como líder, presidente de jovens da UMADEG, que é a União de Mocidade das Assembleias de Deus em Guarapari. Hoje também estou como um dos coordenadores da UMADES Litoral Sul, que é a União de Mocidade das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo. Bem? Então, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo à nossa aula e seja abençoado com esse conteúdo. A nossa primeira lição tem data de 1º de outubro, tá, de 2023, e o tema é fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Nosso texto áureo está em Hebreus, capítulo 11, o versículo de número 1, e diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Nosso resumo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa leitura bíblica em classe está lá em Hebreus, capítulo 11, versículos de 3 a 6. Tá? Pegue a sua Bíblia para que você possa acompanhar juntamente comigo, né? Vem aqui realmente para uma aula, tá? Então, Hebreus, capítulo 11, versículos de 3 a 6, diz assim: pela fé entendemos. Então, já perceba que a fé, ela também nos dá um tipo de conhecimento. A fé nos permite ter acesso a um entendimento diferenciado. A Bíblia vai dizer, no livro de 2 Coríntios, que o homem natural, ele não pode conhecer aquilo que vem de Deus, ele não conhece as coisas de Deus. Para o homem natural, quando nós falamos daquilo que é espiritual, ele pensa que é loucura, ele não consegue entender a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. O homem natural não aceita a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, a Bíblia não é uma prova suficiente para ele. Então, nós estamos já falando aqui da fé. A fé é a fé que está presente naquele que já nasceu de novo. É a fé que está presente, que agora opera para o entendimento daquele que já aceitou Jesus Cristo e vive em novidade de vida. Essa pessoa que é cristã verdadeira, que é um crente em Deus, que tem o Espírito Santo como o seu mentor, o seu pedagogo, o seu professor, esse crente, pela fé, entende. Então, o entendimento que vem da fé supera e muito o entendimento simples da razão humana de uma mente não guiada por Deus. A Bíblia diz também que o príncipe deste mundo, isto é, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso eles não podem receber a palavra de Deus. Mas nós que temos fé no Senhor, nós que realmente andamos com Deus, nós temos a mente de Cristo. Então já veja que o nosso entendimento da palavra de Deus, nosso entendimento a respeito das coisas espirituais, ele vem por causa da fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados,
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Essa palavra mundos aqui, ela vai muito além apenas do mundo físico, tá? Não está falando simplesmente dos planetas, das constelações, não. Quando a Bíblia cita aqui mundos, está falando de eras. Então, pela fé, nós entendemos que as eras aqui, além do plano físico, mas todos os eventos que acontecem neste plano, tudo que está acontecendo aqui. Nós entendemos que tudo que acontece nesse plano vem por influência daquilo que é espiritual. Nós entendemos que tudo isso já foi por Deus conhecido. Nós entendemos que tudo isso foi criado, tá? Então, tudo isso já vem de Deus. Nenhum dos eventos da história foge do controle do nosso Deus, e nós entendemos isso pela fé. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Veja que pela fé, Abel alcançou um testemunho feito por Deus, um testemunho de que ele era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. É a fé. Aleluia, glória a Deus. A fé, ela permanece, a fé, ela não morre. Né? A fé, ela é viva. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado ou arrebatado para não ver a morte, e não foi mais achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Tanto Abel pela fé alcançou testemunho, como Enoque pela fé alcançou testemunho. Agora o versículo 6 é conclusivo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele é um recompensador de quem o busca. Nossa introdução, né, vai dizer que essa nossa primeira lição é uma lição mais conceitual, tá? Tem um caráter mais teórico, porque nós estamos dando início àquilo que vai ser uma base para todo o nosso trimestre. Todo esse trimestre de estudos vai estar baseado nessa primeira lição. Então, nosso ponto 1 fala sobre a fé salvífica, tá? A fé, o que é a fé? O dicionário Oasis diz que a fé é a absoluta confiança em alguém ou em algo, comprovação de algum fato. A nossa confiança absoluta só pode estar em Deus. Se alguém coloca a fé, a sua confiança em outro homem, ou a sua confiança em alguma coisa, em algo que não Deus, essa fé está desviada, né, do alvo correto. Então, apenas Deus é o ser onipotente, apenas Deus é onisciente, tem todo conhecimento, tem todo poder, apenas Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, Deus é eterno, é o único ser que é eterno, Deus é o único ser que é detentor da vida, ele é o detentor da vida, ele pode dar vida a quem quiser e também toma a vida quando ele quiser. Deus é o Todo-Poderoso, é o regente maior, Deus é ilimitado, Deus é infinito, é o único ser assim. Então a nossa confiança absoluta só pode estar em Deus. A sua confiança não pode estar no homem, independente de quem seja. Por melhor que seja esse homem, por melhor que seja essa mulher, a sua confiança tem que estar em Deus, porque o ser humano é falho. Nós erramos, tá? Nós falhamos. O ser humano muitas vezes promete de pé, mas ele não suporta a promessa que fez sentado. Tá? Então ele não consegue cumprir muitas das coisas. Nós somos falhos, somos temporais. Deus não. Tá? Deus simplesmente é. Nós estamos. Deus não tem mudança, não tem sombra de variação. A sua fé tem que estar nele. A Bíblia diz que Deus é fiel. Deus é fiel em todo o tempo. E por mais que o ser humano seja infiel, ele permanece fiel, porque Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo, ele não pode mudar quem ele é. A nossa lição também vai dizer que esta palavra, fé, ela aparece mais de 240 vezes na Bíblia Sagrada. E a pregação da igreja primitiva, a pregação está muito ligada também à fé. Compare o que está escrito lá em Atos, capítulo 3, no versículo 19. Nós vamos ver que
Pedro, ele ministrou a pregação. Então, ele falou no dia de Pentecostes e cerca de 3.000 pessoas vão se converter. Vamos ver o que ele diz em Atos, capítulo 3, versículo 19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Perceba que o arrependimento e a fé, eles então andam juntos. O que é arrependimento? Arrependimento significa mudança de pensamento. Não tem como uma pessoa dizer que se arrependeu se ela não mudou o jeito de pensar. Novamente, a Bíblia diz que os incrédulos tiveram um entendimento cegado pelo Deus desse século. Mas os que têm fé têm a mente de Cristo. A forma de pensar de alguém que não tem Deus para alguém que tem Deus é diametralmente oposta. A forma de pensar é muito diferente. A forma como um homem pensa, assim ele é. Perceba, então, que aquilo, ou a forma como nós pensamos a respeito de Deus, é determinante para todas as nossas ações em vida. É determinante para, inclusive, as nossas motivações para agir. A forma como nós pensamos a respeito de Deus. O entendimento que se tem de Deus, de um salvo, é muito diferente, é mais completo, é mais profundo, é verdadeiro, do que o entendimento que o incrédulo pode ter a respeito de Deus. Então, é necessário primeiro ter fé. Esta fé vai nos dar um entendimento. Esta fé vai nos levar também ao arrependimento. Se eu estou arrependido, eu mudei minha forma de pensar. Agora eu posso andar em novidade de vida. Eu vou ter uma nova forma de agir, inclusive eu sou uma nova criatura. Assim, a pregação não pode estar dissociada da fé e dissociada do arrependimento. Veja bem o que aconteceu com o profeta Isaías. O Isaías, quando ele estava falando sobre o pecado das outras pessoas e dos reinos e de reis, e ele dizia sobre o pecado do povo, e ele lançou muitos ais. Ai de você, ai do outro ali, pecador. Mas quando Isaías viu o rei, ele viu Deus, ele esteve diante de Deus, a Bíblia diz que Isaías falou, ai de mim. Por quê? Porque eu tenho lábios impuros. Eu, Isaías, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. Então, quando o pecador, quando a pessoa, qualquer pessoa, ela ouve a pregação do evangelho, ela é levada diante de Deus, ela logo percebe a condição que está, é uma condição de dívida para com Deus. Veja o que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, e as Sagradas Escrituras vão nos dizer, vão testificar que na virada do dia, no finzinho da tarde, todos os dias, Deus comparecia ao jardim para ter um relacionamento, para conversar com Adão e com Eva. Ele aparecia todo final de tarde. E ele era recebido com muita alegria, com muito amor. Então, os primeiros seres humanos, aquele primeiro casal, ele desejava muito ter Deus com eles. Eles desejavam essa presença de Deus. Eles ansiavam por Deus todos os dias. Todos os dias. Me diga como anda o seu relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com o nosso mestre. Porém, em um determinado momento, aquele primeiro casal pecou. Quando eles pecaram, algo dentro deles mudou. O entendimento que eles tinham sobre Deus também foi alterado. Perceba que quando Deus vai visitá-los agora, no finzinho da tarde, eles se escondem, eles fogem de Deus. Mas como assim? Eles antes iam receber Deus com toda alegria, mas agora estão se escondendo. Aquele que era o amado deles agora causa medo, causa pavor, causa temor. O que foi que aconteceu com esse casal? Foi o pecado. Então o pecado mudou o entendimento que eles tinham a respeito de Deus. O pecado mudou a expectativa que eles tinham a respeito de Deus. O pecado neles fez com que eles agora se sentissem imerecedores e se sentissem agora sim em dívida para com Deus, uma dívida que eles mesmos não poderiam pagar. Então, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Porém, Deus continua tendo a iniciativa de ir até o homem. Aleluia! De ir até o homem. Então, Deus enviou o seu Filho unigênito. Ele fez uma promessa a esse casal, o casal que pecou, ele prometeu. Né? Ele falou, olha, eu tenho um remédio para o pecado. Tenho um remédio. Da semente da mulher virá aleluia, que esmagará a cabeça da serpente. Esse que é a semente da mulher, é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Pela fé, nós entendemos
que todas as promessas, todas as profecias bíblicas com respeito ao Messias, ao Salvador do mundo, se cumpriram em Cristo, em Jesus. Nós vemos isso pelos textos sagrados. É só procurar as evidências, estão todas aí, é só buscar. Aleluia. Então, pela fé, nós entendemos que em Jesus Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados, tá? Ponto 2 aqui, a confiança no testemunho que Deus dá. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, Jesus havia sido batizado por João Batista. Assim que ele sai das águas, há uma voz do céu, Deus falando, que diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me agrado. Deus deu testemunho de Jesus Cristo. Se nós temos fé, nós estamos validando, estamos acreditando no testemunho que Deus deu. Nós nos tornamos também testemunhas da obra que Deus fez. Nós somos testemunhas de que sim, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo veio a esta terra enviado em missão. E qual era a missão dele? A missão dele era resgatar, era salvar aquele que se havia perdido. É a missão dele, resolver aquele problema que começou lá em Adão, no primeiro casal, o problema do pecado. Tá? Então, o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Todo aquele engano, toda a mentira é desfeita. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus. Não existem mais caminhos, só existe um caminho. Não é toda religião que leva a Deus, é apenas Jesus Cristo que leva a Deus. Tá? Então não se engane, meu querido, minha querida. O único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8, também vai testificar disso. A Escritura vai nos dizer que nós somos salvos por meio da fé. E isso é uma graça de Deus, é um favor imerecido, é um dom gratuito de Deus, é um presente dado sem custo nenhum para nós. A fé, aleluia, a fé nos leva então à salvação. Deus nos deu o presente, Ele nos oferece a salvação. O nosso dever, né, porque a salvação é uma via de mão dupla, Deus a oferece, mas nós devemos aceitá-la. E nós aceitamos por meio da fé. Essa é a fé no testemunho que Deus dá. Crer mesmo não vendo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9, o Pedro, ele vai estar escrevendo e vai dizer, e vai falar o seguinte. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Veja, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados, tá? Tomé, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, ele ressuscita ao terceiro dia, ele comparece, então, primeiro aos seus discípulos. Os discípulos vão ver Jesus Cristo, algumas mulheres vão ver Jesus Cristo também ressuscitado, ele vai conversar com eles. Mas, neste primeiro domingo, Tomé não estava presente com os demais discípulos, então ele não vê Jesus Cristo ressuscitado no primeiro domingo. E Tomé vai chegar a dizer o seguinte: olha, se eu não ver a marca dos cravos nas mãos, e se eu não tocar nelas, e se eu não ver a marca da lança que lhe perfurou o lado, e se eu não tocar também nessa cicatriz, eu não vou crer. Uma semana depois, no segundo domingo, após a ressurreição, Jesus Cristo novamente aparece aos seus discípulos, quando estavam todos reunidos, e Tomé estava junto. Então ele aparece, ele fala: minha paz sejam com vocês. Leia os últimos capítulos do livro de João. E Tomé, e ele fala para Tomé: Tomé, aqui estou eu, olha aqui as marcas das minhas mãos, toque. A marca do meu lado, pode tocar. E Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus respondeu: porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Aleluia. Pela fé, nós cremos em Jesus Cristo. Se bem que o Novo Testamento, esses documentos aqui do Novo Testamento, historicamente, eles são verdadeiros, eles são comprovados. Todo método histórico que seja aplicado para buscar uma comprovação da Bíblia, para buscar uma comprovação dos documentos, dos livros do Novo Testamento, eles vão atestar como sendo verdadeiro. Nós temos mais provas da existência, da morte
e da ressurreição de Jesus Cristo do que de qualquer outro personagem na história deste primeiro século. Qualquer outro personagem de lá para cá. Nós temos mais relatos que comprovam a veracidade a respeito de Jesus. Então, a fé nos leva a entender? Sim, mas nós também podemos pesquisar aqui esses documentos históricos. Isso vai nos ajudar também a ter um entendimento melhor. Então, pela fé, glória a Deus, nós compreendemos e pela fé nós aceitamos, mesmo não tendo visto, nós sabemos de fato que ele é Deus. E mais, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Hoje eu já conversei com ele. Eu sei que ele está vivo, ele é real. E você, querido aluno da Escola Bíblica do Mercal, já conversou com Jesus hoje? Faça isso, faça isso. Nosso segundo tópico fala sobre a fé e a vida, tá? A fé e a vida. Ainda sobre a fé salvífica, né? Nós vamos ver que o arrependimento e a fé são elementos importantes do ensino da igreja, tá? Então, apenas uma conclusão do nosso tópico anterior. Arrependimento e fé sempre estão presentes na ministração, estão presentes na pregação. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível se chegar até Deus, e sem fé é impossível receber a palavra de Deus. É necessário, pois, então, que nós recebemos pela fé. Mas de onde vem a fé? De onde vem? Romanos capítulo 10, versículo 17, vai nos dar um testemunho. Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem pela pregação. Vem por ouvir a pregação. E que pregação? A pregação com respeito a Cristo. A pregação da palavra de Deus. Aleluia. Então a fé, ela vem por nós ouvirmos a pregação. Tem muitos que rejeitam a pregação, que já não conseguem ouvir a mensagem do evangelho, que não conseguem passar mais do que poucos minutos ouvindo uma pregação. Eles têm comichão nos ouvidos. Paulo já nos alertou sobre isso. Ele falou, nos últimos dias virão tempos trabalhosos. As pessoas não sofrerão mais, não querão ouvir a sã doutrina. Sã doutrina significa o santo ensinamento, tá? Então, doutrina não é um costume de homens, doutrina é um ensinamento da palavra de Deus. Nos últimos dias, a doutrina seria rejeitada. É o que nós estamos vivendo hoje. Além da doutrina, a própria oração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ora? Você tem fé e ora, fala com Deus? Porque o nosso relacionamento de igreja para com o Senhor é comparado ao relacionamento do noivo com uma noiva. Tem muitas pessoas que ensinam hoje que você pode orar por 1 minuto ou 2 e já está resolvido. Você não precisa passar mais do que isso em oração. Mas deixa eu te perguntar, você já viu o relacionamento de um noivo com sua noiva que só deseja estar 1 minuto ou 2 em conversa? Só deseja estar 1 minuto ou 2 perto dele ou perto dela? Isso revela que existe um problema nesse relacionamento. Como assim? Os noivos não querem estar próximos. Na verdade, quando há amor, o noivo quer passar o dia inteiro com a sua noiva. Ele não quer ficar longe dela. Mas imagine isso aqui comigo, que alguém não quer orar e depois se justifica dizendo, mas sabe o que é? É que o meu noivo é meloso demais. Por Jesus Cristo, eu ficaria com ele o dia inteiro. Jesus não quer me deixar. Ele quer conversar comigo demais, ele quer falar de muitos assuntos. Não. Ele é muito pegajoso. Você já imaginou isso? Alguém se referindo ao nosso mestre desta forma, como Jesus sendo um noivo muito pegajoso? Me diga, você passa tempo com o seu noivo ou não? E o tempo que você passa com ele revela sobre o relacionamento que vocês têm. Agora sim, o ponto 2, a fé e a vida. O nosso primeiro ponto desse tópico 2 fala sobre a fé e milagres. Você acredita em milagres? Você crê em milagres? Porque para que um milagre exista, é necessário uma causa sobrenatural. O milagre é aquilo que não aconteceria se a natureza fosse deixada por si só. Os eventos naturais, os processos naturais, eles não geram um milagre. Tá? Os processos naturais, eles vão sempre se manterem de forma harmônica, de forma coesa. Um milagre, ele vem de uma causa sobrenatural e gera um efeito extraordinário. Um efeito que, de forma natural, não aconteceria. Vou te dar um exemplo de milagre. Certo dia, Jesus esteve visitando um tanque.
e ali havia um paralítico de 38 anos como paralítico. Jesus então lhe pergunta se ele gostaria de ser curado, de ficar são, e o homem responde que há 38 anos ele está esperando poder ser curado. Ele está esperando porque naquele tanque, o tanque de Betesda, uma vez por ano, um anjo do Senhor descia ali e agitava as águas. Quando as águas eram agitadas, quando o povo percebia que as águas estavam sendo agitadas, o primeiro que descesse aquelas águas era curado. Há 38 anos ele queria ser o primeiro, mas ele não conseguia. Sempre ia alguém mais rápido que ele e assim era curado. E Jesus então lhe cura. Jesus é a causa sobrenatural que altera o evento na vida daquele homem. Então, através da palavra de Jesus Cristo, que é Deus, a palavra dele que criou todas as coisas, a palavra dele interfere na vida daquele homem agora, e aquela paralisia de 38 anos desaparece. O homem é curado instantaneamente. Jesus ainda diz: levanta, toma a tua cama, esse leito que você está aí, e anda, vai para casa, vai carregando a cama agora. Aleluia. Aquele homem levanta imediatamente e vai carregar a cama. Ele vai andando, ele está curado por Deus. É uma causa sobrenatural que interveio. Nós vemos, por exemplo, um evento natural. Lázaro, um amigo íntimo de Jesus, que morava na cidade de Betânia. Esse Lázaro morreu. 4 dias ele ficou morto, até que Jesus chegou em Betânia. Quando Jesus chega em Betânia, Jesus vai direto, aleluia, até o sepulcro onde está Lázaro. E quando ele chega lá, e uma multidão está junto com Jesus, né? Uma multidão está pranteando Lázaro, está chorando junto com as irmãs Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, Jesus ordena: retirem a pedra. Retirem essa pedra aí. E eles vão dizer: Jesus, tem 4 dias que ele está morto, já está fedendo, está cheirando muito mal. Mas eles retiraram a pedra. Quando eles retiram a pedra, Jesus dá uma ordem, e ele, em alta voz, diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, quando Lázaro ressuscita e sai do sepulcro depois de 4 dias, o que é isso? Isso é um evento sobrenatural, é um milagre, uma maravilha, algo que causa espanto, acabou de acontecer. Porque uma causa sobrenatural operou, e a causa sobrenatural foi a ordem de Jesus Cristo. Então, esta ordem sobrenatural gerou um efeito, é um milagre. Aleluia. Nós precisamos crer. E se os milagres existem, se os milagres são reais, logo Deus existe. Lembrando, o milagre só é possível se houver uma causa sobrenatural. Logo, os milagres comprovam a existência de Deus. Segundo ponto, andar com fé. O crente que experimentou o milagre do novo nascimento não está mais debaixo do jugo do pecado, não anda mais segundo aquilo que pode ver com os olhos naturais, tá? Então, o jugo do pecado, ele é vencido. Ele é vencido. No livro de 1 João, o apóstolo, ele vai dizer que aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de novo, que é uma nova criatura, ele não anda pecando, ele não vive na prática do pecado. Porque nós temos a vitória sobre o pecado. Aleluia. Então nós fomos libertados do jugo, da escravidão do pecado. Não podemos viver na prática do erro. Tem muitos que pecam de forma consciente, de forma planejada, planejam um pecado, planejam um erro. Talvez planejam um erro até para depois do culto. Inclusive, eu estava vendo uma ministração de um dos comentaristas da CPAD, tá? E ele dizia que enquanto estava pregando em um culto de doutrina, se não me engano foi Josué Gonçalves, enquanto ele estava pregando em um culto de doutrina, Deus o direcionou para que ele pregasse sobre libertação. Então ele pregou sobre libertação, Deus direcionou. Quando ele terminou a pregação sobre libertação em culto de doutrina, uma das pessoas que estava ali no culto foi falar com ele. Pastor, preciso conversar com o senhor, confessar com o senhor aqui um pecado. E o pastor disse: pode falar, meu irmão. E a pessoa disse: não, pastor, preciso conversar no gabinete pastoral. E aí o pastor pensou: deve ser algo muito sério. Quer conversar no gabinete pastoral? E ele foi. No gabinete pastoral, este homem falou: pastor, hoje eu vim preparado para matar o fulano de tal. E aí ele tira da jaqueta dele uma faca. Ele falou: eu ia matar ele depois do culto. Mas por causa dessa pregação hoje aqui, eu mudei de ideia. Deus me libertou nessa pregação. Veja bem. Olha só. Aleluia. Veja bem isso. O que é isso?
Isso, aleluia, é andar por fé, é ouvir a voz de Deus e confiar nessa voz. Fazer de acordo com o que Deus está ordenando. Aquele pastor, ele seguiu uma ordenança. Ele pregou sobre a libertação e isso foi salvação para duas vidas. Tanto um que seria um assassino quanto aquele que seria assassinado. Tá? Então há pessoas que têm essa programação aí para pecar, inclusive depois de um culto, pecados variados. Mas aquele que nasceu de novo e tem a mente de Cristo não vive na prática do pecado, mas anda pela fé, não vive pelas vistas, tá? Mas ele olha com os olhos espirituais. A fé é a certeza, é a prova daquilo que nós não vemos. Tá? É isso que é a fé. Então nós vemos de forma espiritual. A situação pode estar caótica, a situação pode estar complicada. Certa vez, o Eliseu, profeta do Senhor, estava junto com Geazi, dentro de casa, e a cidade foi cercada. Né? E aí o Geazi olhou para fora de casa, voltou e falou, Eliseu, tem um exército cercando a cidade, agora vão todos ser mortos, não tem o que a gente fazer. O Eliseu, então, falou com Deus, Deus, abre os olhos desse moço aí, desse jovem, para que ele também veja o que eu estou vendo. Nesse exato momento, ele passa a olhar agora e consegue ver aquilo que é espiritual. Então ele vê agora com os olhos do Espírito. Quando ele olha de forma espiritual, ele vê que existem muitos anjos. Aleluia. Muitos anjos preparados, inclusive, para a guerra. Anjos em formação de batalha. Mas esses anjos estão do lado do profeta. E ele percebe que muito mais são aqueles que estão com eles, aqueles que estão com o profeta de Deus, do que o exército inimigo. Percebe? Então isso é possível pelos olhos espirituais. Fé para a volta de Jesus. O Pedro também já diz que tem muitos que dizem que o arrebatamento, a vinda de Jesus, está demorando demais, que desde que os pais morreram, né, nada mudou. Então, eles acreditam que Jesus não vai voltar. Mas não é bem assim, não é verdade? Se Deus está retardando o tempo, é porque ele está tendo paciência, ele está esperando, tá? Para que possa, então, as pessoas serem levadas ao arrependimento. Então, pela fé, nós entendemos que Jesus Cristo ele vai voltar. Nós cremos na promessa de Deus. E a promessa é bem clara. Quando Jesus Cristo, depois da ressurreição, ele está no Monte das Oliveiras, e tem ali vários discípulos, ele começa então a abençoar esses discípulos e ele vai ser elevado aos céus, até que ele seja tomado por uma nuvem, escondido por uma nuvem. E anjos dão testemunho desse momento. E os anjos falam com as pessoas que eles estão, varões galileus, aleluia. Esse Jesus que vocês viram subir ao céu, ele mesmo voltará, da mesma forma como vocês o viram subir. Então, há um testemunho de anjos dizendo, ele vai voltar. Jesus também nos disse que voltaria. E no livro de 1 Coríntios, nós vemos o apóstolo Paulo nos informando sobre este momento. Ele diz que em um abrir e fechar de olhos, em um piscar, né, ele vai voltar. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e subiremos juntamente com eles para encontrar o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento é real. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora em que ele virá. A Bíblia ainda diz que ele virá como o ladrão, faz essa comparação. Nós não sabemos quando o ladrão aparece, mas ele surpreende. Assim vai vir o Senhor Jesus Cristo. Em uma surpresa, pegará muitos de surpresa. Estejamos, pois, atentos, então, e vivamos a nossa vida de forma digna, tá? Nosso último tópico vai falar sobre a fé como dom e como fruto do Espírito Santo. A fé e os dons de curar. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, o Paulo ele vai falar sobre a fé como o dom do Espírito Santo. Já em Efésios, no capítulo 4, ele vai falar sobre os dons de Jesus Cristo, os dons ministeriais que ele entrega à igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos os dons espirituais, que o Espírito Santo entrega, então, à igreja. Dentre esses dons, nós temos os dons de poder. Na categoria de dons de poder, nós temos o dom da fé, nós temos os dons de curar, os dons de milagres. Então, o dom da fé, ele é colocado
ele é ativado em momentos específicos, tá? O dom da fé, ele age naquilo que é impossível, em uma impossibilidade para que o ser humano consiga fazer qualquer coisa. O dom da fé pode ser manifestado, tá? Então nós vemos, por exemplo, o dom da fé, ele pode estar ligado a um agir, a uma cura que Deus vai realizar. Sim, o dom da fé, ele opera milagres, ele opera maravilhas, ele faz aquilo que seria impossível, situações que não poderiam ser solucionadas de forma simples, de forma humana, são solucionadas de forma espiritual, quando o dom da fé, ele é posto em prática, ele é posto em ação. Nós teremos mais lições para aprofundar neste sentido, tá? Então hoje é só uma parte introdutória sobre isso. A fé como fruto do Espírito. Já a fé como fruto do Espírito, ela está ligada à fidelidade, ou seja, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos comportar perante o nosso Senhor. Então, a fé como fruto do Espírito, a fidelidade, é como se fosse o amor frutificando, tá? O amor, então, agindo. A fidelidade, ele é o fruto da fé. O nosso viver em fidelidade a Deus comprova então a fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Independente dos momentos, independente da tribulação, a fé como fruto do Espírito, ela só age, ela só aparece naquele que já nasceu de novo, naquele que é um servo fiel e verdadeiro Jesus Cristo, aquele que já é uma nova criatura. Quem não é nova criatura não tem fruto de fé. Quem não é quem não nasceu de novo não tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito só está presente na vida de quem nasceu do Espírito, de quem nasceu da palavra de Deus, de quem nasceu espiritualmente, tá? Então perceba que como fruto, a fé ela cresce e ela amadurece também. Mas como fruto, a fé também pode morrer. Leia o livro de Romanos, por exemplo. Lá vai falar sobre uma fé morta. Vai falar também sobre aquele que está enfermo na fé. Né? No livro de 1 Timóteo, nós vamos ver o Paulo escrevendo a Timóteo falando sobre aqueles que tiveram naufrágio na fé. Então, a fé como fruto, ela pode crescer, se desenvolver, amadurecer. Mas como fruto, ela também pode diminuir-se, pode estar com algum defeito, ela pode inclusive vir a morrer. Tá? Então, preservemos, pois, a nossa fé, crendo que se o Espírito de Deus ele gera esse fruto em nós, ele também é poderoso para mantê-lo em nossa vida. Nos esforcemos, pois, no Senhor. Tá? Para a nossa conclusão desta aula de hoje, concluindo então, a fé em Deus ela é essencial para que nós possamos vencer o mundo. 1 João, capítulo 5, versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Essa é a nossa primeira lição. Então, tá? Nós continuaremos estudando esta revista que tem um tema tão maravilhoso sobre a fé. A nossa lição de número 2 tem o tema Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Tá? Nós entendemos que fé e razão, elas não andam dissociadas. Tá? A fé e a razão, inclusive, elas podem andar juntas, sim. Mas naquele momento em que a nossa razão não é mais suficiente, porque nós estamos falando sobre Deus, que é um ser infinito, eterno e ilimitado, a nossa mente ou a nossa razão é finita, temporal e limitada. Quando a nossa razão não alcança mais algo, nós entendemos por fé. Então a nossa fé ainda vai muito além, a nossa razão testifica isso, de que a fé vai muito além daquilo que nós podemos entender, daquilo que nós podemos compreender. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Né? Pode comentar aqui também como foi essa aula para você, se você teve algum aprendizado com essa aula, compartilhe também com mais pessoas, especialmente com os jovens, que você sabe que não tem uma classe de jovens específica para eles na congregação, na igreja em que eles frequentam. Mais uma vez, fique com Deus, em nome de Jesus Cristo.